aula de hoje, meus amores, nós vamos estudar, voltar, relembrar os estudos sobre dezenas e unidades. E vamos fazer primeiro, vamos assistir um vídeo, e esse vídeo ele vai trazer muitas informações legais de uma maneira nova, tá? Que já foi explicado isso para vocês, mas a gente vai relembrar de uma maneira diferente e aprender mais um pouquinho, tá bom? E a gente vai relembrar um pouquinho sobre essas dezenas e unidades, essas coisas que parecem na atividade, não ficou muito bem encaixadinho na memória de vocês, tá bom? Então, a gente vai assistir o vídeo, em seguida a professora vai corrigir a atividade com vocês, tá bom? Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dezena e unidade. Então, fique ligado e não perca nenhum minuto dessa aula. Quando falamos a palavra dezena, tem um número escondido por trás dessa palavra. Qual número você acha que está escondido por trás da palavra dezena? Se você respondeu que está escondido o número 10, parabéns, você acertou. Por trás da palavra dezena está escondido o número 10. Cada grupo de 10 objetos ou 10 pessoas é chamado uma dezena. Então, se você tem aí no seu estojo 10 lápis, você tem uma dezena de lápis. Quando eu falo a palavra unidade, eu quero dizer uma coisa. Cada pessoa ou objeto representa uma unidade. Agora que você já sabe o que é dezena e unidade, fica tudo muito mais fácil. No número 13, eu tenho uma dezena e 3 unidades. E no número 15, quantas dezenas e quantas unidades eu tenho? Pensa aí. Se você respondeu que no número 15 nós temos uma dezena e 5 unidades, parabéns, você acertou. E no número 24, nós temos 2 dezenas e 4 unidades. E aí, gostou dessa aula? Oi, turminha. Lembram dessa atividade aqui? Muito bem, a nossa atividade de matemática. Nessa atividade, a professora pediu para vocês mostrarem o que vocês já tinham aprendido sobre unidades e dezenas, que é um tema que nós estamos estudando em matemática, né? É uma parte importante do sistema de numeração decimal, esse sistema que faz com que a gente utilize a matemática no nosso dia a dia. Olha só, nessa atividade, a primeira coisa que era para ser feito era o quê? O nome de vocês escrever aqui, tá? Ok. E aqui vocês iam olhar essa imagem, tá? Todos esses chapéus aqui, ó. E olhar para a imagem e responder esta pergunta aqui. Quantas unidades temos na imagem acima? Vocês já perceberam, já sabem o que são unidades. O vídeo que a professora acabou de passar mostrou direitinho o que são unidades. Então, cada um desses chapéus aqui é uma unidade, representa uma unidade. Quando você vai no supermercado, você e sua mãe compram 1 quilo de tomate, ali tem várias unidades de tomate. Cada tomatezinho daquele ali é uma unidade. Quando a gente compra ovos, cada ovo daquele é uma unidade, tá bom? Então, a tia fez essa pergunta simples. Vocês iam contar quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vocês iam marcar 12 unidades. Era só isso, tá? Ó. Agora, identifique o número exato de dezenas nas imagens abaixo. Na imagem abaixo. Então, vocês iam contar, aqui são carrinhos, né? Carrinhos de bebês, de brinquedo. Vocês iam contar, tá bom? Quantas unidades tinham. E iam lembrar de quantas unidades eu preciso para formar uma dezena. A pergunta é, quantas dezenas? O número exato de dezenas.
Então, o que sobra são o quê? Unidades. Se não formam 10, um grupinho com 10 é unidade. Então, a gente ia contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tenho uma dezena. Ó, já tenho uma. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 unidades. A pergunta é, quantas dezenas eu tenho nessa imagem? E eu contei, professor, eu contei aqui, só tem um grupinho, só dá para fazer um grupo de 10 e sobram 5. Então, eu só tenho uma dezena, tá bom? Na outra, olha só, observe a imagem e faça a contagem. Eu pedi só para vocês olharem para essa imagem, olha só, e iam contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Número 16. Então, vocês iam responder. Agora que você contou, escreva abaixo a quantidade de dezenas e unidades que você encontrou. Professora, eu encontrei o número 16. Olha só. 16. Como é formado o número 16? Primeiro eu escrevo 1, depois o 6. Então, a pergunta é, agora que você contou, escreva abaixo a quantidade de dezenas e unidades que você encontrou. Então, eu encontrei uma dezena, que foi um grupo de 10, tá? E encontrei 6 unidades, que foram a quantidade que sobrou, tá bom? Então, como é que eu iria escrever? A professora vai escrever aqui para vocês. Olha só, vocês fariam da seguinte maneira. Ó, presta atenção. Primeiro, a quantidade de dezenas. Então, eu colocaria uma dezena. Olha aí, a professora acabou de escrever. E quantas unidades sobraram? 6. E colocaria 6 unidades. Só isso, tá? Vamos aqui à próxima. Ó. Pedir atenção. Quando nós temos 2 dezenas e 3 unidades, qual o numeral que formamos? 2 dezenas e 3 unidades. Então, como é que ficaria? Olha só. 2 dezenas, eu já escreveria no meu caderno. 2 dezenas. Primeira coisa que eu tenho que escrever, o número de dezenas. E depois eu escreveria do lado o número de unidades. 3 unidades. Então, que número é esse? 23. 2 dezenas, 3 unidades. Então, esse seria o nosso número. Professora, então aqui eu colocaria o número 23 assim, ó. Não. Não, porque a professora pediu para vocês fazerem, que ela explicou na aula 7, ela explicou que escrever por extenso não é escrever o número, não é utilizando os numerais, tá? Não é dessa maneira. Escrever por extenso é escrever o nome do numeral. 23. Você esquece os números e agora você vai escrever com letrinhas a palavra, o nome do número. É 23. Então, para e pensa. Vim. Vim. V-I-N. Vinte. T-E. Vinte. E. Vou separar. E. Separo de novo. 20. Qual o número? 3. Então, tre. T-R-E. Três. S. 23. Esse número 23, ele tem um acento, ó, no E. É o que a gente chama de acento circunflexo, tá bom? Então, esse
era a resposta. Você não ia escrever o número 23, você ia escrever a palavra 20, as palavras 23. Isso é escrever por extenso os números. Então, continuando. Quando temos 5 dezenas e uma unidade, nós temos, olha só, 5 dezenas era o primeiro número que eu ia escrever. 5. Agora, mais uma unidade. 1. Então, qual o número que eu tenho? 51. Teve muita gente que escreveu a resposta certa. Quer dizer, a resposta quase certa. Quando foi colocar aqui, escreveu, 51. Só que a tia está pedindo para escrever por extenso. E quando a tia pede para escrever por extenso, não é escrever o numeral 51. Quando você descobre qual é o número, você ia escrever o nome do número. Então, como seria escrito o nome, a palavra 50, as palavras 51. Vamos lá. Sim. C-I-N. Sim. Quen. Quen. Q-U-E. Ficaria cinqué. Mas eu não quero cinqué. Eu quero cinquen. Lembra dos sons nasais? Quen. Então, aqui tem um N. 50. T-A. Professora, mas por que não pode ter um M? Que a senhora disse que tanto N quanto M tem o som de E. Pode fazer o som de E. Som nasal E. Aí a gente vai para outra regrinha. Quando nós escrevemos N ou M, a gente tem que lembrar da regrinha. Só se escreve M para ter o som nasal E, quando a letrinha que vem depois é a letrinha P ou a letrinha B. Então, só se escreve em, com M se a letrinha que vier depois for um B ou um P, tá? Como aqui a letrinha que vem depois é um T, então a gente vai utilizar o N, tá bom? E depois o tá, T-A, 50. E, letrinha E. Olha aí o outro som nasal. Esse sim eu vou escrever com M, tá bom? Porque tanto podemos escrever M antes de P e B, como também no fim das palavras. Tá bom, meus amores? Então, a gente apertava aqui, clicava aqui em enviar e estava tudo certo. Agora que a tia explicou essa atividade, a tia vai passar mais uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Sozinhos, certo? Joia? Então, no fim do vídeo, aqui embaixo, depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês vão lá, corre lá e faz a atividade, tá bom? Um beijo bem grande, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre dezenas e unidades. E essa é a nossa atividade, tá bom? Ela não é muito diferente daquela, mas ela vai trazer para vocês exatamente perguntas que tem tudo a ver com o que a tia acabou de explicar, tá bom? Olha só. Primeira coisa a fazer, vamos colocar o nome completo de vocês, tá bom? Não esquece. Vamos contar a quantidade de abelhas, vocês vão contar essa quantidade de abelhinhas que aparece aqui. Em seguida, vão responder essa pergunta. Agora, marque a resposta correta. A quantidade de dezenas e unidades de abelhas são? Quantas unidades? Quantas dezenas tem aqui? Vão procurar a resposta certa e vão marcar, tá bom? Em seguida, vão escrever por extenso a quantidade de abelhas que você contou. Depois que você contou, achou a quantidade de dezenas, a quantidade de unidades, você vai escrever a quantidade de abelhas que você encontrou. Você contou, achou o valor, achou o número. Não vai colocar o número aqui, você vai escrever o nome do número com as letrinhas, tá bom? Tá certo? Em seguida, nós vamos ter aqui esses deliciosos sorvetes. Contando os sorvetes, a quantidade de sorvetes, não esquece, tem que contar, tá bom?
Encontrou o número, encontrou o valor, a quantidade? Então, vai lá e responde. Quantas dezenas e unidades de sorvetes aparecem na imagem acima? Então, quantos sorvetes tem aqui? Quantas dezenas? Quantas unidades? 12 dezenas e 0 unidades? 2 dezenas e 1 unidade? 1 dezena e 2 unidades? Você vai marcar a resposta correta, tá bom? E aqui embaixo você vai escrever por extenso a quantidade de sorvetes que tem lá. Escrever a quantidade, tudo que tem lá, tá bom? A quantidade total. Você vai escrever o nome aqui, igualzinho lá nas abelhas. E aqui nos tomatinhos, a mesma coisa. Vai contar a quantidade de tomates, vai dizer quantas dezenas e quantas unidades tem aí nessa quantidade de tomates. Em seguida, vai escrever, por extenso, a quantidade de tomates que você encontrou. A mesma coisa você vai fazer com essa quantidade de bolos. Contar, dizer quantas dezenas e quantas unidades tem. Em seguida, escrever, por extenso, o nome da quantidade, o nome do número, né? Da quantidade que você achou de bolos. Tem uma coisinha um pouco diferente aí nessa atividade. Cada resposta que vocês derem, vocês vão ter uma pontuação. Então, cada resposta correta valerá 10 pontos, tá bom? No fim, quando você responde tudo isso aqui, você vai enviar para mim. Quando você enviar, vai aparecer a quantidade de pontos que você fez, a quantidade de acertos que você conseguiu, tá bom? Envia só uma vez, tá certo? Então, um beijo bem grande e até a próxima aula.